Quando nós falamos sobre mágoas, e principalmente sobre mágoas familiares, perdoar parece ser algo às vezes que está além da nossa capacidade de fazer. As pessoas gostam de dizer que perdoar é uma decisão, mas será? Será que perdoar é uma decisão? Eu decido perdoar e pronto? Parece que não é tão simples assim. Eu acho que o perdoar, eu entendo o perdão como um milagre, que envolve uma decisão, mas é um milagre. Uma decisão simplesmente nossa de perdoar mágoas tão profundas das nossas vivências familiares parece não ser suficiente. Se estivermos entregues apenas a nós mesmos para perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, que missão difícil. Que missão difícil. A gente perdoar na força do nosso braço, sabe? Não dá, meu povo. E é por isso que nós precisamos colocar a cruz na sala. Porque a cruz é a maior expressão de perdão e do perdão de Deus sobre nossas vidas. A cruz é graça, é amor imerecido. É um amor que teria todos os motivos para deixar de amar. Porque Deus teria todos os motivos para deixar de nos amar. Mas Ele insiste em nos amar. Se nós não abraçarmos o perdão de Deus, e o nosso perdão familiar não for um resultado desse perdão, nós estamos entregues às nossas próprias forças. Estamos entregues às nossas próprias decisões, que não são suficientes para arrancar uma mágoa profunda, uma dor que mexe com a alma, que atrapalha a gente de andar. A gente precisa da cruz. A cruz não apenas nos perdoa, mas ela nos ensina a perdoar. E quando nós compreendemos o perdão de Deus e somos abraçados por esse perdão, alcançados por esse perdão, Ele nos cura e Ele nos transforma e nos dá a condição de nós amarmos também. Nos dá essa condição de amarmos. E compreender o perdão da cruz é colocar a cruz na sala da nossa casa. Me deu trabalho para procurar essa imagem, sabe? Eu quis uma imagem lá atrás que representasse, que juntasse com esse cenário aqui, da gente que está aqui. E aqui a gente tem família, tem casal. E que a gente tivesse ali atrás, sabe, a cruz, como se estivesse no meio da nossa casa. Essa imagem. E essa imagem está ruim, a resolução dela está horrível. Mas eu quis ficar com essa, porque parece mais com a casa da gente, sabe? Com um apartamento pequeno. Parece mais com a casa da gente. Parece mais com a nossa casa. E eu queria que você pensasse nisso, olhasse para essa imagem e pensasse na sua casa, na sua família. E que você, ao olhar para essa cruz, você lembrasse do amor de Deus. E dissesse: eu preciso colocar a cruz na sala. E vocês estão entendendo que eu não estou falando de um objeto, né? Eu estou falando do princípio da cruz, do valor da cruz, do sinal da cruz. O sinal da cruz não como sinal da cruz, o sinal da cruz como sinal do evangelho na nossa casa, na nossa família. A gente precisa ter uma cruz no nosso quarto, em cima da nossa cama. A gente precisa ter a cruz revelada nos nossos lugares, sabe, familiares. Na casa de praia, no hotel que você sempre vai, no carro onde você transita com a sua família. Precisamos dessa cruz dentro das nossas relações. Mas pastor, o que isso significa? Vamos falar sobre o perdão de Deus? Porque a gente vai buscar lá na cruz, lá no perdão de Deus, o princípio, e vai trazer ele para dentro da nossa casa. E ao pensar sobre o perdão de Deus, eu posso dizer que o perdão de Deus, ele vence a separação. O perdão de Deus vence a separação. Quero que vocês pensem em algo comigo. Pecado separa, perdão aproxima. Pecado separa, perdão aproxima. Porque o perdão dos pecados faz com que a separação do pecado ela seja
interrompida, essa separação seja quebrada, este muro seja destruído. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Lá no Antigo Testamento fala sobre isso. Diz: o braço de Deus não está curto que não possa agir, nem o ouvido dele está surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi pular para trás dos arbustos, porque pecado separa. O pecado nos separou de Deus, e todos nós somos pecadores. Estamos separados, destituídos. Estávamos separados e destituídos da glória de Deus. Mas Romanos 5 diz que nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus dá prova do seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é a nossa paz. Nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Quando Jesus morreu nessa cruz, que não foi nessa, mas nessa cruz, e ele deu o seu último brado, ele gritou, diz neste momento que o véu do templo, que separava o santo dos santos, onde só os sumos sacerdotes podiam entrar, rasgou de cima até embaixo. A morte de Cristo na cruz perdoou o pecado, e perdoando o pecado não há mais separação. Não há mais separação. Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho no Santo dos Santos. Nós podemos estar em comunhão com Deus e com o Pai, sendo pecadores do jeito que somos. Não precisamos mais nos cobrir com um véu, não precisamos mais fazer um ritual. Basta orar em nome de Jesus, e isso já é suficiente, porque a cruz, ela quebrou a barreira de separação. Pecado separa, perdão aproxima. Como que você tem vivido dentro da sua casa? Qual é o clima da sua casa? É um clima de separação, de rupturas, de distanciamentos, de muros. Isso é o pecado que está fazendo isso. Nosso pecado da indiferença, nosso pecado da dificuldade que a gente tem de expressar nossos sentimentos. A gente conversou tanto sobre isso no domingo passado. Mas se o pecado separa, e o pecado separa, o perdão ele aproxima. O perdão une pessoas. O perdão une pais e filhos que não se falam. O perdão une irmãos que não se dão. O perdão une pessoas, sabe? Quando nós olhamos para a cruz e entendemos o quanto nós fomos perdoados e não há mais separação entre a gente e Deus. Não há mais. Que não haja mais também separação entre eu e você. Que não haja mais separação entre vocês dois. Porque o sangue de Cristo que está no meio, Ele está perdoando todos os pecados. Pecado separa, perdão aproxima. Outra coisa sobre a cruz retira a hostilidade. A cruz retira a hostilidade. A cruz é um dos elementos mais hostis, mas ela remove a hostilidade. O perdão de Deus, ele remove a hostilidade. A Bíblia fala no Antigo Testamento muito sobre a ira de Deus. Não tem mais ira a partir da cruz, porque o perdão retira a hostilidade. O perdão nos leva a pagar o mal com o bem. Existe a hostilidade do mal com o mal. Não é isso que a gente vive às vezes dentro da casa da gente? Um fala uma coisa e o outro responde, o outro fala e o outro dá. Sabe, a gente está brigando, porque a gente está pagando mal com mal. A cruz vem e quebra essa lógica. Existe a hostilidade do julgamento, a hostilidade da régua, daquilo que é certo, que é lei. A hostilidade da lei. A lei é hostil, a regra é hostil, o julgamento é hostil. A nossa lógica do mal com o mal é hostil. A cruz rompe isso. O perdão de Deus, ele retira a hostilidade. Quando aquela mulher adúltera estava lá para ser apedrejada, e todos estavam no julgamento, no cumprimento da lei, com muita hostilidade em relação àquela mulher, em direção àquela mulher, aparece um homem, Jesus de Nazaré. Eles perguntam:
A lei diz que a gente é para apedrejar. O que o Senhor diz? Hostilidade. Mas o perdão retira a hostilidade. Ele olha para aquelas pessoas e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começaram a sair. E ele diz: filha, nem tão pouco eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Como é que nós estamos olhando para as pessoas dentro da nossa própria casa? Um olhar hostil ou um olhar de perdão? Um olhar hostil ou um olhar de graça? Como que você tem olhado? Como que você tem feito? Jesus na cruz, ele olha para o ladrão e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele está sendo crucificado. Qualquer um de nós poderia, num momento como esse, justificar qualquer surto. Eu estou falando de surto, é aquele surto que a gente dá aquela surtada dentro de casa, a partir de qualquer coisa. E ele está lá dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz e o perdão, ele retira a hostilidade. Jesus está na cruz e ele olha para aqueles que estavam ali mangando dele, como a gente diz aqui no Ceará, e ele diz: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Colocar a cruz na sala significa entender que a hostilidade se vence com perdão, que a hostilidade se vence com amor e com graça. E é isso que a cruz na sala vai nos lembrar. A cruz também e o perdão de Deus, ele nos traz confiança. Sim, porque nos nossos pecados nós nos escondemos. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva, quando eles, além de pularem para trás, depois eles colocaram roupas para se cobrir, e eles passaram a se esconder. Não tinha mais confiança para estar com Deus, por causa da realidade do pecado. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus 10, e esse texto eu queria ler com vocês: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O perdão traz confiança. Porque se o clima que nós temos na nossa casa não é de perdão, é de hostilidade, um filho não tem coragem de chegar para um pai do jeito que ele está e falar. Se o clima é de hostilidade, de julgamento, ninguém tem coragem de ser quem é. Nós construímos roupas para nos protegermos, nós construímos máscaras para nos escondermos, mas a cruz traz confiança. Sabe aquela frase, venha como você está, que a gente usa muito em igreja? A gente precisa usar isso dentro da nossa casa. Venha como você está, venha como você é, não se esconda. A cruz deve trazer confiança para que nós possamos nos relacionar com Deus do jeito que somos, e possamos nos relacionar uns com os outros, e principalmente com aqueles de dentro da nossa própria casa, do jeito que nós somos. Perdão precisa reinar na nossa casa. O clima de perdão precisa reinar na nossa casa. A cruz precisa ser verdade nas nossas relações familiares. A Bíblia diz que Moisés, quando descia do monte, ele cobria o rosto, para que ninguém percebesse que o brilho do seu rosto ia se desvanecendo. E quando a gente vai para Coríntios, e Paulo fala sobre isso, ele diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Não somos como Moisés. Ele diz: com a nossa face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor. Como é que você vive dentro da sua casa?
Como que as pessoas da sua casa vivem? Com a face descoberta? Ou estamos todos cobertos, protegidos? Por quê? Porque o clima é hostil, porque o pecado reina, e pecado separa, a hostilidade amedronta. Mas a graça e o amor de Deus, Ele aproxima. Ele aproxima a todos nós. Ele aproxima a nossa casa. Precisamos dessa confiança. Se não há confiança na sua casa, das pessoas serem quem elas são, a cruz precisa ser colocada na casa, na sala, no quarto, no lugar onde a gente come, no lugar onde a gente dorme. Precisamos ter a confiança de sermos quem somos. Mas o perdão de Deus também produz segurança. Qual a segurança que nós temos, meu povo, de que dos nossos pecados nós não seremos fulminados? Qual a segurança que nós temos, meu povo, de que no caso dos nossos pecados nós não herdaremos a vida eterna? Qual a segurança que nós temos? A segurança que nós temos está no Senhor e no amor perfeito dEle. Olha o que diz 1 João 4,18: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus nos dá segurança na cruz de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse texto eu quero ler com vocês porque ele é um clássico. Ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou nudez, ou espada? Pois eu estou convencido, 38 e 39, de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é isso? Segurança. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, porque a cruz é suficiente para perdoar qualquer pecado. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, absolutamente nada. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada. Você entende o que é isso? Filipenses tem uma frase clássica que ele diz: não há nada que você faça de errado que Deus possa lhe amar menos por isso. Nada. Mas a melhor parte da frase dele é quando ele diz: não há nada de certo que você possa fazer que Deus passe a lhe amar mais por isso. Porque o amor de Deus não se justifica na natureza da coisa amada. O amor de Deus se justifica na sua própria natureza. Mesmo quando a gente não merece esse amor, e nós não merecemos, Ele insiste em nos amar. De Páscoa lá em casa com a minha família, e eu olhei para os meninos e disse: eu quero que vocês saibam que Páscoa significa perdão. E diante disso eu queria dizer a vocês dois que não há nada que vocês possam fazer de errado na vida de vocês. Nada, absolutamente nada, em que o nosso amor por vocês seja afetado por isso. Nada. A gente às vezes olha para isso e diz: mas isso não é licença para os filhos fazer coisa errada, não? Não. Isso é segurança do amor e do afeto. Isso precisa ser garantido em nossas relações familiares. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o perdão dos nossos pecados. Acho fantástico essa fala de João, porque ele está dizendo: olha,
Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas vocês vão pecar. E quando vocês pecarem, saibam que existe um advogado, existe um intercessor. Às vezes a gente usa a perda do afeto, ou a perda do amor, como forma de manipular as pessoas na nossa casa. Não há nada pior do que isso. Frases clássicas como: se você um dia fizer isso, esqueça que você é meu filho, esqueça que você é minha filha. É o medo. Mas o amor perfeito, ele lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. A gente pode usar de qualquer disciplina com os nossos filhos, menos a perda do amor. Isso é inegociável. Isso não pode estar nunca em cima da mesa e sendo usado como forma de manipular ninguém, de controlar ninguém. A segurança do afeto. Eu digo muito nos casamentos. E casei muitos de vocês aqui. Num desses casamentos que vocês estão aqui, vocês devem ter me escutado falando isso. Eu disse: mulher, não existe nada melhor do que você ter um homem seguro do seu lado. Então comunica o afeto de uma forma que ele não tenha dúvida de que você o ama. Ele vai funcionar bem. Homem é bicho inseguro. E quando ele fica inseguro, ele fica arrogante, ele fica grosso, ele fica violento, fica patético. Eu digo: homens, invistam em dar segurança ao amor, para que a sua mulher, sabe, ela tenha segurança de que ela é amada por você. Porque uma mulher segura, ela funciona muito bem, em todos os sentidos. Eu disse: invisto na segurança do afeto e do amor um na vida do outro. A gente precisa investir isso dentro da nossa casa. Dizer: pastor, mas isso é óbvio. Lógico que os meus filhos sabem que eu os amo. Será? Já conversei com um adolescente uma vez, e esse adolescente falou tanta coisa da mãe. Ele disse: minha mãe não me ama, ela não está nem aí para mim, ela não gosta de mim. E aí eu fui conversar com a mãe, né? E quando eu fui conversar com a mãe alucinada pelo filho, mas amava aquele filho de um jeito. Eu disse: que tem uma coisa errada aqui, não está batendo, né? Por quê? Porque não basta amar, o outro precisa perceber e saber disso. Talvez a maneira como você está comunicando esse amor não está comunicando amor, está comunicando medo, está comunicando ego, pode estar comunicando tanta coisa que não é o amor. Então eu invisto na comunicação do amor. A cruz é a comunicação clara de que Deus nos ama. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A cruz é prova de que ele nos ama. Deus não economizou na forma de comunicar o amor, e nós não podemos economizar isso dentro da nossa casa. Não podemos. Mas por último, meus irmãos, o perdão de Deus gera transformação. Talvez você está olhando para tudo isso que a gente está falando aqui, talvez você esteja pensando: eita, mas essa casa aí vai ser todo mundo, não Zé Ninguém, né? Porque é só perdão, confiança, segurança. É só tipo, a gente ninguém vive de afeto, não. A pessoa precisa ter dinheiro para comer. Como é que vai viver desse jeito aí? O amor transforma, o perdão transforma. Às vezes as pessoas acham que vai gerar responsabilidade nos outros e nos filhos, tirando a liberdade deles. Liberdade gera responsabilidade. Assim como às vezes a gente acha que a gente vai gerar comprometimento nos nossos filhos a partir do momento que a gente coloca o cinturão na sala. O cinturão não produz.
Comprometimento não, ele produz medo. Não tenha medo de colocar perdão na sua casa. Mas se souber que perdoa tudo, vai fazer de tudo. Vai não. O que eu tenho visto é que as pessoas que fazem de tudo são as que têm um cinturão no meio da casa, não são as que têm um ambiente de perdão e de graça. Contraditório, né? Mas é porque o perdão gera transformação. Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, né? Que diremos, pois, né? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, iremos então pecar bem muito, porque já que somos salvos pela graça? E Paulo diz: de forma alguma. Porque esse perdão nos constrange. Eu digo a você, perdão gera vínculo, perdão gera comprometimento. A sua casa ser um lugar macio para você cair, nós falamos tanto isso aqui na Candeias, a sua casa ser um lugar macio para você cair, gera pessoas fortes. A gente acha que peia gera gente forte, peia gera gente rude, peia gera gente hostil, e são os fracos que precisam bater para se posicionarem na vida. Graça, amor e perdão, sim, gera pessoas fortes e seres fortes, e é disso muitas vezes que nós precisamos. Paulo diz em Romanos 12, ele diz que paguem o mal com o bem. Fazendo isso, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. Sabe o que significa isso? É gerar transformação, mas gerar arrependimento. Eu confio no perdão. Eu confio no amor como ferramenta principal da construção da nossa vida. E esse ambiente de graça, de perdão, ele não gera delinquentes, não. Eu não estou falando de permissividade, eu não estou falando de mudar a verdade, eu estou falando de acima da verdade, ou sobre a verdade, ou junto com a verdade, ter um ambiente de graça e de perdão estabelecido. Isso sim vai gerar seres fortes, firmes. Seu casamento precisa ser fortalecido. O que é que você faz? Você amedronta o seu cônjuge? Você ameaça? Você diz para ele que se ele não fizer isso, você vai ficar com outra pessoa? Que ele pode te perder a qualquer momento? Você acha que vai funcionar melhor seu casamento, o outro assustado, com medo de perder você? Não. É na segurança do amor e do afeto, é na segurança do perdão, que nós funcionamos muito e muito bem. Amém, meus irmãos? É colocar a cruz na sala e entender que na casa de Deus e na minha casa há lugar para perdão. Que na minha casa há lugar para amor. E quando a gente se reúne ao redor de uma mesa, somos 4 pecadores olhando um para o outro num ambiente de graça e de perdão, e dizendo: aqui na casa há lugar para perdão.